A noite em São Paulo estava enevoada, e a chuva batia na janela com uma melodia monótona que se misturava ao som da cidade. O Café Brasileiro, um dos locais mais sofisticados e procurados da cidade, parecia ainda mais elegante naquela noite sombria. As luzes suaves refletiam nos azulejos do piso e nas mesas de madeira escura, enquanto o aroma do café recém-passado preenchia o ambiente com um toque acolhedor e quase terapêutico. Era o tipo de lugar onde você podia se esconder por um momento, desconectar-se do mundo exterior e encontrar conforto nas pequenas coisas. Carla Moreira, a CEO multimilionária da Moreira Tech, sentada em uma mesa isolada, observava o movimento do café. Ela estava sempre impecável, com seu cabelo perfeitamente preso e seu vestido preto elegante que exalava poder e sofisticação. Mas naquela noite, seu olhar estava distante. Seus olhos se perdiam em algum lugar além do café, como se estivesse lutando com algo em sua mente. Mesmo com todo o luxo ao seu redor, ela parecia em guerra consigo mesma. Diego Silva, por outro lado, era o tipo de homem que se misturava à massa. Sua aparência era simples, quase invisível, como se fosse uma sombra no cenário sofisticado. Ele estava ali para fazer o seu trabalho, como fazia todas as noites, servir os clientes, garantir que tudo estivesse limpo e organizado e voltar para casa quando seu turno terminasse. Mas, apesar de sua natureza discreta, havia algo nele que chamava a atenção de Carla. Ele não sabia, mas era observado com uma intensidade quase palpável. Diego, um homem de 32 anos, pai solteiro da pequena Ana, vivia uma rotina cansativa e exaustiva. Durante o dia, ele trabalhava como zelador em um prédio comercial e à noite vestia o uniforme de garçom no Café Brasileiro. Seu salário mal cobria as despesas básicas, mas ele se esforçava, pois sua filha Ana era tudo o que ele tinha. Ana, com seus 9 anos, era sua razão para lutar. Ele se orgulhava de ser seu único cuidador, mas por dentro sentia uma dor imensa ao ver que, apesar de todo o seu esforço, sua vida nunca seria fácil. Enquanto servia uma mesa no fundo do café, Diego não sabia que Carla o observava atentamente. Havia algo em sua expressão, algo em seu olhar, que ele não conseguia entender. Mas, sem perceber, ele se tornou o centro de sua atenção. O medo, a angústia e a solidão que transbordavam dos olhos de Carla eram evidentes para ele, que, mesmo sendo um homem simples, tinha a capacidade de perceber emoções profundas nos outros. Ele tinha visto o mesmo olhar em sua esposa antes de ela falecer em um trágico acidente. Era o olhar de quem estava à beira do abismo, sem saber a quem recorrer. Carla estava nervosa, mais do que poderia admitir. Seu coração estava acelerado, as mãos suadas e a mente em um turbilhão. Ela tentava manter a compostura, mas o ambiente elegante não conseguia esconder o pavor em seu peito. Ela sabia que estava sendo vigiada, mas não podia se dar ao luxo de mostrar fraqueza. O ex-marido, Rodrigo Costa, estava lá em algum lugar nas sombras, observando tudo. Carla sabia que ele a seguia há semanas, mas ainda não tinha coragem de enfrentá-lo diretamente. Ela se sentia encurralada, sem saída, como se sua vida estivesse em risco, e por mais que tentasse se controlar, não conseguia mais lidar com a pressão. Foi quando, ao se levantar para ir até o balcão, ela se aproximou de Diego. Ele a olhou confuso, não entendendo a razão daquela mulher sofisticada e imponente se aproximar dele. Um simples garçom. Mas a expressão no rosto de Carla era tão carregada de desespero que ele não teve coragem de recusar sua aproximação. Algo nele reconheceu o sofrimento que ela carregava, e ele não pôde deixar de sentir uma empatia avassaladora. Carla se aproximou dele, hesitando por um momento. Seus olhos, normalmente firmes e decididos, estavam agora perdidos, como se estivesse buscando por algo, ou talvez por alguém. Ela estendeu a mão e a colocou sobre a dele, que estava segurando um prato de porcelana. A sensação do toque de Carla o surpreendeu. Ele nunca imaginaria que alguém como ela, uma mulher de negócios bem-sucedida e poderosa, precisaria de algo tão simples quanto um toque de outra pessoa. "Por favor", ela sussurrou, a voz quebrando de medo. "Finja que me ama por 10 minutos. Só 10 minutos. Ou estou morta." Diego ficou paralisado por um momento. Ele sabia que algo estava errado,
que havia muito mais por trás daquela súplica desesperada do que ele podia imaginar. Mas o medo nos olhos dela, o mesmo medo que ele havia visto em sua esposa antes de sua morte, era impossível de ignorar. Ele sabia que não podia apenas fingir, que não podia dar uma resposta superficial. Algo dentro dele o impulsionou a fazer o que fez. Sem pensar, ele a puxou para mais perto e a beijou. O beijo foi intenso, não foi um simples toque nos lábios, mas uma mistura de paixão e desespero, como se ele estivesse tentando, de alguma forma, salvar ambos daquele pesadelo. Os olhares de todos no café se voltaram para o casal. Os olhos curiosos e chocados das pessoas refletindo a cena, mas ninguém ousou interromper. O beijo durou alguns segundos, mas para Carla e Diego, aquele momento pareceu eterno. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, seus corações batendo com a intensidade de uma tempestade. Carla olhou para ele com os olhos ainda cheios de pânico, mas havia algo mais ali, algo que ela não sabia que ainda podia sentir. Gratidão. Alívio. Você me salvou, Carla murmurou, sua voz agora mais tranquila, mas ainda carregada de um medo palpável. Diego, ainda surpreso com o que acabara de fazer, apenas assentiu, sem saber o que mais dizer. Ele não sabia o que havia motivado aquele gesto impulsivo, mas algo em seu interior lhe dizia que aquela noite mudaria suas vidas para sempre. Mas a tensão não tinha acabado. Rodrigo Costa, o ex-marido de Carla, estava observando a cena de longe, escondido nas sombras do café. Seus olhos estavam cheios de raiva e vingança. Ele sabia que aquela mulher, Carla, tinha se afastado dele de maneiras que ele não poderia tolerar. Ele jurou que a faria pagar por sua traição, e agora ele tinha um novo alvo para sua fúria. Diego Silva, o simples garçom, não sabia que se tornaria o centro de um conflito que, sem querer, ele havia desafiado. O destino de Carla e Diego estava agora entrelaçado de maneiras que eles nem podiam imaginar. O que parecia ser um gesto de bondade em um momento de desespero se transformaria em algo muito maior, algo que poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. O café brasileiro sempre fora um marco de elegância em São Paulo. Seu ambiente repleto de história e charme refletia a tradição da cidade. As mesas de mármore polido, os lustres de cristal que pendiam do teto e as paredes adornadas com quadros de artistas renomados tornavam o lugar um refúgio para os mais ricos e poderosos. Era o tipo de estabelecimento onde negócios eram feitos em conversas discretas, onde o luxo se misturava à rotina de um São Paulo efervescente e, muitas vezes, implacável. Para Diego Silva, no entanto, o café brasileiro não era mais do que um lugar de trabalho. Ele havia aprendido, ao longo dos anos, a se tornar invisível aos olhos dos clientes que frequentavam aquele ambiente. Com sua farda simples de garçom, ele passava despercebido, como uma sombra entre os outros. Às vezes, enquanto limpava as mesas ou servia o café, observava os rostos dos clientes que, sem nem perceber, olhavam para ele como se fosse apenas um serviçal, alguém que não deveria ser notado. A vergonha disso era algo com o qual ele já se acostumara. Ele sabia qual era o seu lugar ali e o aceitava. Porém, havia uma pessoa que sempre chamava sua atenção: Carla Moreira. A presença dela no café brasileiro era quase etérea, algo que parecia irreal diante da sofisticação e da pompa do lugar. Carla vinha todas as semanas, pontualmente, às 19 horas, e sempre se sentava à mesma mesa, no canto do salão, perto da janela, onde o reflexo da luz da rua se misturava com as sombras dentro do café. Ela nunca chegava com companhia. Era sempre só ela, e isso, de alguma forma, a tornava ainda mais enigmática. Diego, embora fosse apenas um observador, nunca conseguira evitar notar a tensão que pairava sobre Carla. Em todas as suas visitas, ela parecia carregar algo. Um peso invisível que a fazia olhar ao redor com uma ansiedade crescente. Seus olhos, normalmente tão firmes e calculistas, às vezes passavam por Diego, como se ela o visse, mas ao mesmo tempo estivesse distante, perdida em seus próprios pensamentos. Ele sabia que havia algo de errado, algo que ele não conseguia compreender, mas o instinto de um homem que já havia perdido demais o fazia reconhecer o sofrimento alheio quando o via. Naquela noite em particular,
algo estava diferente. Carla parecia ainda mais tensa, mais inquieta. Suas mãos, que normalmente repousavam elegantemente sobre a mesa, estavam agora agitadas, os dedos se movendo nervosamente entre os talheres e os guardanapos. Seus olhos estavam constantemente se movendo, como se estivesse esperando alguém ou algo. E foi quando a porta do café se abriu com um estrondo suave que Diego entendeu. Ele sabia quem era. Rodrigo Costa, o ex-marido de Carla, entrou no café. Sua presença imponente, com sua jaqueta de couro preta e olhar de superioridade, imediatamente dominou o ambiente. Ele caminhou com segurança entre as mesas, seus passos pesados reverberando no piso de mármore, e todos os olhares se voltaram para ele, sem que ele tivesse que fazer nada além de ocupar o espaço com sua arrogância natural. Rodrigo era um dos homens mais poderosos de São Paulo, e sua riqueza e influência eram coisas de conhecimento público. O divórcio dele com Carla havia sido um escândalo que circulava nos corredores da alta sociedade paulistana, com fofocas e boatos se espalhando rapidamente. Mas Carla, por algum motivo, sempre se manteve em silêncio. Ela nunca falou sobre o fim daquele casamento, e isso por si só gerava ainda mais mistério ao redor da sua figura. Diego, ao ver Rodrigo entrando, não pôde evitar um suspiro. Ele sabia da história deles. Não era segredo para ninguém que o casamento de Carla e Rodrigo havia sido marcado por brigas, traições e uma destruição silenciosa, até que, finalmente, o divórcio aconteceu. Mas o que ninguém sabia era que, mesmo depois da separação, o controle de Rodrigo sobre a vida de Carla parecia longe de ser rompido. O homem sempre parecia estar por perto, vigiando, manipulando, de alguma forma controlando os passos dela. Carla tentou manter a compostura, mas sua expressão denunciava o que ela estava sentindo. Ela o observava se aproximar com uma mistura de pavor e resignação. Diego, de longe, podia perceber isso. Ele sabia o que aquela mulher sentia, pois ele já havia visto o mesmo medo nos olhos da sua falecida esposa, Helena. Antes de sua morte, Helena também havia vivido sob o peso de uma relação abusiva, e a angústia que Carla exalava parecia ser um reflexo daquele sofrimento que Diego tentava enterrar dentro de si. Rodrigo, sem esperar convite, se sentou à mesa de Carla com a naturalidade de quem dominava a situação. Ele sorriu com um canto da boca, um sorriso que não chegava aos olhos, mas que era o suficiente para transmitir a ideia de que ele estava no controle. Carla, no entanto, não sorriu. Tentava inutilmente esconder a sensação de que, naquele momento, ela estava diante de uma tempestade prestes a desabar. "Você sabe por que estou aqui, não é, Carla?" Rodrigo disse, sua voz grave e cheia de sarcasmo. "Eu não gosto de ver minha ex-mulher em lugares tão exclusivos, e muito menos quando ela parece estar se escondendo." Carla desviou o olhar, tentando manter a calma. Sua mandíbula estava apertada, mas ela não respondeu. O silêncio entre eles era mais pesado do que qualquer palavra que pudesse ser dita. Rodrigo continuava observando-a com seus olhos penetrantes, buscando algo, talvez uma reação, talvez uma fraqueza que ele pudesse explorar. Carla sabia que ele nunca a perdoaria, que ele sempre a veria como propriedade, como uma conquista que ele achava que poderia controlar até o fim. Foi então que algo em Carla mudou. Ela olhou para ele, seus olhos agora carregados de uma frieza que Diego nunca imaginaria vir de uma mulher como ela. Mas por dentro, Carla sentia-se como se estivesse se afogando. Ela sabia que aquela situação poderia terminar de várias maneiras, mas nenhuma delas era boa. Ela temia por sua vida, temia por sua liberdade. Foi nesse momento de pura tensão que, sem mais nem menos, Carla se levantou e, com um olhar de desespero, agarrou a mão de Diego, que estava passando perto, recolhendo os pratos. Diego não hesitou. Viu a dor nos olhos dela. Sentiu o medo transbordando de sua alma. Ele compreendeu naquele instante o que Carla precisava. Não era só um gesto de desespero, era uma tentativa de salvar algo que ela já acreditava ter perdido. Com um movimento rápido, Diego se aproximou de Carla e, sem palavras, ele a beijou. O beijo não foi suave, como um simples toque de lábios. Não, foi um beijo impulsivo, cheio de urgência,
como se ambos soubessem que, de alguma maneira, aquele ato mudaria o curso de suas vidas. A intensidade do beijo fez com que os presentes no café olhassem em choque, mas para Diego e Carla, aquele momento foi um ponto de virada. Ele foi o único a ver o que estava acontecendo, a perceber a dor e o pavor de Carla. Quando se separaram, Carla estava visivelmente abalada, mas também aliviada, como se tivesse se libertado, nem que fosse por um instante, de um fardo que a consumia. Ela olhou para Diego com os olhos marejados, mas não disse nada. As palavras pareciam desnecessárias naquele momento. Eles sabiam que algo dentro de ambos havia mudado. Rodrigo, observando tudo de longe, manteve um sorriso amargo no rosto. Ele sabia que aquele gesto não ficaria impune e que, de alguma maneira, ele faria Carla pagar por aquilo. Mas, naquele momento, ele se levantou da mesa e saiu, deixando para trás a tensão e a sensação de que o jogo mal havia começado. A vida de Carla e Diego, que até aquele momento parecia ter sido definida por seus papéis em um mundo de classe social tão distintos, agora estava prestes a tomar um rumo inesperado. O beijo, que para Carla representava um grito de socorro e para Diego um impulso de compaixão, se tornaria o ponto de partida de uma história que ambos estavam prestes a viver, sem saber onde ela os levaria. O café estava em completo silêncio. A música suave do piano, que antes preenchia o ambiente com uma sensação calorosa e acolhedora, parou de repente. O som das taças de cristal e dos talheres sobre as mesas havia cessado. Os clientes, sempre tão imersos em suas conversas discretas e reuniões de negócios, estavam agora completamente desconcertados. Aquela cena, que se desenrolara tão inesperadamente entre os dois desconhecidos, parecia suspensa no tempo. Diego e Carla se afastaram lentamente, como se o mundo ao redor ainda estivesse girando, enquanto eles permaneciam em um espaço de pausa, fora de tudo o que os rodeava. Carla, cujos olhos ainda estavam marejados e cujos dedos tremiam levemente, olhou para Diego. O coração dela estava acelerado, mas de uma forma diferente, mais suave, como se a tempestade interna tivesse dado uma pausa. Ela sentia uma gratidão imensa, mas também uma vulnerabilidade que nunca havia mostrado para ninguém, nem mesmo para si mesma. O simples gesto de Diego, seu beijo impulsivo e genuíno, foi mais do que ela poderia ter esperado. E ainda assim, ela sabia que aquele beijo, que havia sido a sua última esperança, mudaria tudo. Mas ela precisava falar, precisava se abrir. Você não tem ideia de como isso significou para mim, Carla começou, a voz embargada, mas forte o suficiente para se fazer ouvir. Ela olhou para ele, uma mulher poderosa e bem-sucedida, mas naquele momento parecia pequena e perdida. Rodrigo, meu ex-marido, ele me persegue. Durante meses tem me vigiado, me ameaçado, me manipulando. Não há mais como eu viver assim. Ele quer me controlar, Diego. Quer destruir tudo o que eu construí, tudo o que eu sou. Diego, por mais que tentasse manter uma fachada de neutralidade, não pôde evitar a dor que sentiu ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia o que era perder tudo, o que era ser arrastado por um turbilhão de emoções e situações que pareciam fora de controle. Sua esposa, Helena, tinha morrido de câncer há alguns anos e ele ainda carregava o peso daquela perda como uma sombra invisível. A solidão que ele sentia ao olhar para sua filha, Ana, com apenas 9 anos e sem uma mãe, era imensurável. Ele sabia o que era lutar para reconstruir a vida, mas mais importante, ele sabia o que era sentir que alguém estava prestes a tomar o que restava. Ele não podia deixar de se conectar com a dor de Carla, e isso o fez sentir uma empatia profunda por ela. Carla, observando a expressão de Diego, viu que ele não estava apenas ouvindo, mas entendendo. E isso a fez se sentir ainda mais vulnerável. Não era fácil pedir ajuda a alguém, especialmente a um estranho, mas algo nela confiava nele. Talvez fosse a honestidade que ele transparecia, ou talvez fosse o simples fato de que ela estava exausta de lutar sozinha. Ela sabia que precisava de um plano, e rapidamente. Diego, ela continuou, sua voz agora mais firme,
mas ainda cheia de uma dor contida. Eu preciso de você. Preciso de sua ajuda para escapar dele, para escapar de tudo isso. Eu sei que é um pedido absurdo, mas preciso que você finja ser meu namorado. Por alguns meses. Só até que eu consiga fugir para Florianópolis e recomeçar minha vida. Ela o olhou com uma intensidade que fazia o coração de Diego bater mais rápido. Ela estava pedindo algo impensável, algo que poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. Mas ele sabia que não poderia virar as costas para ela. Sabia que, de alguma forma, ele também estava preso em sua própria luta interna. Eu posso pagar bem por isso, ela acrescentou rapidamente, como se fosse a única forma de ele ver o valor do que estava pedindo. Com o dinheiro que você receberia, poderia melhorar a vida da sua filha, pagar todas as contas. Eu sei que não é o que você imaginava fazer, mas é o que preciso. Diego ficou em silêncio. A ideia de um pagamento tão grande para resolver seus problemas financeiros era tentadora. Ele pensou em Ana, em todas as dificuldades que enfrentava para sustentá-la e garantir que ela tivesse uma vida melhor do que a que ele podia oferecer com seus empregos. O dinheiro era, sem dúvida, uma solução imediata para ele, mas havia algo dentro dele que não o deixava seguir essa linha de pensamento. O olhar de Carla, seus olhos de pânico e desespero, mexiam com algo profundo nele, algo que o fazia questionar o tipo de pessoa que ele queria ser. Diego respirou fundo e por um momento olhou para Carla, sentindo uma conexão que ia além da situação em que estavam. Ele sabia que ajudar alguém não significava apenas dar dinheiro ou cumprir uma farsa. Algo dentro dele dizia que, se ele fosse ser realmente útil, ele precisava oferecer mais. Ele precisava ser verdadeiro. Eu não posso aceitar o seu dinheiro, Carla. Isso não é o que você precisa, ele disse, a decisão tomando forma dentro dele como uma rocha sólida. O que você precisa, o que ambos precisamos é de algo mais profundo do que um acordo superficial. Carla franziu a testa confusa. Mas eu pensei que isso fosse a solução, Diego. Eu pensei que você pudesse me ajudar. Eu posso te ajudar de outra forma, ele respondeu, sua voz mais firme agora. Eu não sou um ator, Carla, não posso fingir. E eu não quero que você finja também. Mas o que eu posso te oferecer é algo real, algo que pode te tirar dessa situação de verdade. Ele fez uma pausa, olhou diretamente nos olhos dela e continuou. Eu tenho uma empresa de tecnologia, a Moreira Tech. Eu sei que você é muito mais do que uma mulher que precisa fugir. Você é inteligente, capaz e tem um potencial imenso. Eu te ofereço um emprego, um lugar real, onde você pode recomeçar sua vida com dignidade e sem precisar se esconder. Carla olhou para ele com uma expressão de surpresa e incredulidade. Não era isso que ela esperava ouvir. Ela pensou por um momento, tentando processar as palavras de Diego. O que ele estava oferecendo era completamente diferente de qualquer coisa que ela tivesse imaginado. Ele estava lhe oferecendo não apenas uma fuga, mas uma oportunidade para reconstruir sua vida de uma maneira verdadeira. Você faria isso por mim? Ela perguntou, a voz agora trêmula, mas cheia de uma esperança renovada. Sim, Diego respondeu, a sinceridade transparecendo em suas palavras. Eu sei o que é começar de novo. Sei o que é lutar para encontrar um novo caminho. E mais do que qualquer coisa, sei o que é sentir que você não pode fazer isso sozinho. Você não está sozinha, Carla. Eu te ofereço isso, e mais do que isso, te ofereço uma chance de recomeçar sem medo. Carla estava em choque. Ela olhou para Diego, uma mistura de gratidão e incredulidade nos olhos. Ela nunca imaginara que alguém tão simples, alguém como Diego, fosse capaz de lhe oferecer algo tão grandioso. Algo que ela não poderia pagar, algo que não se comprava com dinheiro. Ela sentiu uma emoção que nunca imaginara experimentar, uma mistura de esperança e alívio, que parecia finalmente tomar o lugar da angústia que a perseguia há tanto tempo. Os dois permaneceram em silêncio por um momento, a compreensão entre eles crescendo, uma compreensão que não precisava de palavras. Eles sabiam que o caminho à frente não seria fácil, mas naquela noite, algo começou a se transformar entre eles. Não era uma simples farsa, não era apenas um acordo. Era o começo de algo mais profundo,
algo que, embora nascido de circunstâncias desesperadoras, se tornaria a base de uma nova jornada para ambos. E assim, sem palavras finais, sem promessas vazias, os dois seguiram para o futuro, conscientes de que estavam prestes a enfrentar juntos tudo o que o destino ainda reservava para eles. O acordo entre Carla e Diego havia começado de maneira clara e pragmática, com a promessa de que seria apenas um vínculo temporário, um contrato baseado em necessidade e reciprocidade. Carla precisava de um escudo contra as ameaças de Rodrigo, e Diego precisava de uma oportunidade para dar uma vida melhor à sua filha, Ana. Mas, à medida que o tempo passava, algo muito mais profundo começou a acontecer. O que inicialmente parecia ser um jogo de aparências e estratégias começou a se misturar com sentimentos, emoções e a própria realidade da vida de ambos. A linha tênue entre o profissional e o pessoal se foi esvaindo, e os dois passaram a se perceber não mais como figuras distantes, mas como pessoas que se tocavam de maneira genuína, tocadas pela dor, pelo vazio e pela busca de algo mais. As conversas entre eles, antes estritamente formais, começaram a se estender para além das horas de expediente. Aquelas interações rápidas, que se baseavam apenas nas necessidades do momento, passaram a incluir confidências. Carla se abria mais, falava de sua infância difícil, de como havia sido moldada pela solidão e pelo peso de sua posição no mundo. Ela falava de suas lutas, da dor de ser constantemente observada, manipulada, controlada por um homem como Rodrigo. Ela falava de sua vontade de recomeçar, mas a sensação de estar presa nas garras de um passado que nunca a deixaria em paz. Diego, por sua vez, começou a falar mais sobre Helena, sua falecida esposa, e como a perda ainda o assombrava. Como ele lutava para ser um bom pai para Ana, mas ao mesmo tempo sentia o peso da saudade de uma vida que nunca mais voltaria. A cada palavra compartilhada, um laço mais forte se formava entre eles. Um laço que Diego não queria reconhecer, mas que já estava presente. Ele havia se convencido de que não se envolveria emocionalmente, mas a proximidade de Carla, a sinceridade em suas palavras, o desconforto em sua alma, tudo isso foi se acumulando, tornando cada gesto, cada olhar, mais intenso. As mãos de Carla, com sua pele suave e tremendo levemente, tocando a dele, se tornaram mais frequentes. Os pequenos toques casuais durante o dia, as risadas compartilhadas sobre as dificuldades no trabalho, as conversas às 2 da manhã sobre a vida, tudo isso começava a criar uma intimidade que nenhum dos dois conseguia mais controlar. Foi depois de um longo dia de trabalho, em que ambos estavam exaustos de lidar com prazos apertados e uma pressão constante, que algo inesperado aconteceu. Não havia um plano para isso. Não havia um momento calculado ou um motivo concreto. Apenas o cansaço, a solidão e a busca por um pouco de alívio. Carla, naquele momento, estava sentada ao lado de Diego em sua sala, os dois olhando para os documentos e os gráficos na tela do computador. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas sim pesado, como se ambos soubessem que estavam prestes a dar um passo sem volta. Foi Carla quem se aproximou primeiro, o olhar profundo e vulnerável, sua respiração mais rápida do que o normal. Diego, completamente perdido naquela troca de energias, sentiu seu coração disparar. Ele não pensou, não questionou, não se segurou. Ela foi quem o puxou, seus lábios se encontrando de maneira urgente e desesperada. O beijo não foi doce, não foi romântico. Foi uma fusão de necessidades reprimidas, de uma dor compartilhada, de um grito silencioso por conexão. Foi, de certa forma, um pedido de salvação, mas ao mesmo tempo uma rendição a algo maior, algo impossível de controlar. Quando se separaram, o ar entre eles parecia carregado. Ambos estavam em choque, não pela intensidade do beijo, mas pela percepção repentina do que aquilo significava. Não era mais uma farsa, não era mais uma fachada. O que havia acontecido era real, e eles não podiam mais negar. Desculpe. Não era para isso acontecer, Carla murmurou, a voz embargada. Ela não sabia o que mais dizer, como justificar aquele momento. A confusão era visível em seu rosto.
Diego não sabia o que dizer. Ele sabia que não deveria se envolver, que o que havia acontecido entre eles poderia destruir tudo o que ele tinha construído. Mas no fundo, ele sabia que não se arrependeria. Ele não estava apenas sentindo uma atração física, estava sentindo uma necessidade de se conectar, de não estar mais sozinho em sua dor. Não precisa se desculpar, ele disse, a voz baixa, carregada de algo que ele não podia nomear. Eu também não sei o que estamos fazendo, mas estamos aqui. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas de uma forma que parecia trazer uma certa compreensão mútua. Eles haviam atravessado uma linha invisível e agora não podiam voltar atrás. Mas naquele momento, ambos sabiam que, por mais confuso e assustador que fosse, não podiam negar que algo havia mudado. Algo que os ligava de uma forma mais profunda do que eles estavam dispostos a admitir. Enquanto isso, as ameaças de Rodrigo se tornavam cada vez mais intensas. Cartas de ameaça começaram a aparecer na casa de Diego, e até mesmo fotos de Diego sendo seguido surgiram em sua caixa de entrada. As ameaças agora envolviam não apenas Carla, mas também Ana. A ideia de que Rodrigo estava disposto a atingir sua filha trouxe Diego à beira do desespero. Ele sabia que tinha que fazer algo, e rápido. Não poderia mais permitir que aquela situação tomasse conta de sua vida. Isso precisa acabar, Diego disse a Carla com firmeza. Eu vou à polícia. Vamos denunciar tudo. Carla ficou em silêncio por um momento, surpresa pela decisão, mas também aliviada. Ela sabia que as coisas estavam fora de controle, mas não imaginava que Diego fosse tomar uma atitude tão drástica. Ela o olhou com gratidão, mas também com o temor de que isso colocasse todos em risco. Rodrigo não demorou a descobrir o que estava acontecendo. A reação dele foi explosiva. A mídia, sempre ávida por um escândalo, logo começou a divulgar as ameaças, as fotos e as revelações sobre a relação de Rodrigo com Carla. O escândalo se espalhou rapidamente, afetando profundamente a imagem pública da poderosa família Costa. Rodrigo, que havia passado anos tentando manter uma fachada de homem de negócios imbatível e imune a qualquer acusação, agora se via no centro de um escândalo que poderia destruir tudo o que ele havia construído. Foi nesse caos que Carla fez uma revelação inesperada. Diego, ela disse com a voz tremendo, eu estou grávida. Aquelas palavras caíram como uma bomba. Diego olhou para ela, atordoado, não sabia o que dizer. O mundo parecia ter parado por um momento, enquanto ele tentava processar a enormidade daquilo. Grávida. Ela estava esperando um filho dele, ou um filho de Rodrigo. A dúvida o consumiu, mas no fundo, ele sabia que, independentemente de quem fosse o pai, aquela criança mudaria tudo. A ideia de ser pai novamente, especialmente em uma situação tão inesperada e tumultuada, parecia surreal. Ele nunca se imaginou em uma situação assim, mas sabia que, de alguma forma, era o destino os levando a esse ponto. Eu não sei o que fazer, Diego, Carla continuou, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Eu estou com medo de tudo. Diego a olhou, sentindo uma onda de proteção e confusão. Ele sabia que sua vida, a vida de sua filha, a vida de Carla, tudo estava prestes a mudar para sempre. Mas ele também sabia que, no fundo, havia uma coisa que não poderia ser ignorada. Ele estava completamente envolvido. Ele estava preso nessa história, da mesma forma que Carla estava. E agora não havia mais como escapar. A vida deles estava prestes a dar uma reviravolta irreversível. O que viria a seguir, eles não sabiam. Mas uma coisa era certa. O destino de Diego, Carla e todos os envolvidos estava marcado de maneira indelével. E de alguma forma, os três estavam agora entrelaçados por algo mais forte do que qualquer ameaça, qualquer mentira ou qualquer medo. O escândalo envolvendo Rodrigo Costa não foi apenas uma reviravolta para a vida de todos os envolvidos, mas um divisor de águas que deixou uma marca indelével em São Paulo. O império imobiliário de Rodrigo, que parecia imbatível, foi abalado por acusações que saíram das sombras para a luz da verdade.
Durante semanas, os detalhes do relacionamento abusivo entre ele e Carla foram expostos, e a cidade inteira se viu absorvida por esse drama de poder, manipulação e traição. Rodrigo, o homem intocável que sempre havia se visto acima de qualquer acusação, agora estava diante do sistema judicial, com sua arrogância desmoronando diante das evidências. As fotos, as ameaças e os testemunhos de Carla foram suficientes para colocá-lo atrás das grades. Ele foi condenado por assédio, abuso psicológico e diversas outras acusações que destruiu a imagem pública que ele havia cuidadosamente construído. A humilhação foi completa e irreparável, e a cidade nunca mais olhou para ele da mesma maneira. O Império Costa foi desmoronando, e com isso, a influência de Rodrigo se foi. Mas para Carla, a condenação de Rodrigo não significava vitória. Não para ela. Ela não se sentia satisfeita com a queda de seu ex-marido, mas sim com a possibilidade de finalmente se libertar de sua sombra. Ela sabia que a dor e o medo que ele lhe causaram nunca poderiam ser apagados, mas a condenação dele representava, ao menos, um fim simbólico para um capítulo que ela jamais desejaria reviver. O escândalo também trouxe à tona a verdade sobre os bastidores da vida de Carla. Aqueles que antes a viam apenas como uma mulher de negócios fria e implacável, começaram a enxergá-la de forma diferente. Ela não era mais a esposa de Rodrigo Costa, a mulher submissa que havia sido vítima de seu controle. Carla era, finalmente, quem ela escolheu ser. Uma mulher livre, dona de sua própria história, e que estava disposta a reconstruir sua vida. Com o julgamento de Rodrigo finalizado, a vida de Carla e Diego começou a seguir um novo caminho. O relacionamento deles, que havia começado como uma farsa, agora estava estabelecido em uma base genuína. O beijo no café brasileiro, tão cheio de incerteza e desespero, agora parecia o ponto de partida para algo mais sólido, algo mais verdadeiro. Não eram mais duas pessoas forçando um papel, mas um casal que se conhecia profundamente e que se apoiava mutuamente em cada momento da vida. A gravidez de Carla trouxe uma nova perspectiva à vida deles. A ideia de formar uma família com alguém como Diego, alguém tão diferente de tudo o que ela havia conhecido, era assustadora e ao mesmo tempo reconfortante. A maternidade trouxe algo de inesperado para Carla. Ela, que antes se via como uma mulher calculista e fria, agora sentia uma transformação em seu coração. A criança que ela carregava não era apenas uma parte de sua jornada com Diego, mas uma representação de sua própria reinvenção, uma nova chance de construir algo puro e genuíno. Hannah, a filha de Diego, também começou a perceber as mudanças em sua vida. Ela já não era mais a pequena menina que apenas entendia a dor da perda de sua mãe, Helena. Agora, Ana estava crescendo e começava a compreender o amor entre seus pais e os sacrifícios feitos por ambos para construir a vida que tinham. Ela via o carinho que Diego e Carla compartilhavam, o jeito como se cuidavam, o jeito como, finalmente, encontraram uma forma de amor que não estava envolvida em mentiras e segredos. Embora ela não compreendesse completamente a complexidade da relação deles, Ana sentia, em seu coração jovem, que aquilo era real e profundo. Carla, por sua vez, nunca imaginou que poderia se tornar a mãe que se via agora. Antes, ela havia temido a ideia da maternidade, sentindo que algo tão frágil poderia ser um fardo em sua vida de mulher de negócios. Mas, com o tempo, ela aprendeu a amar aquele bebê, que representava sua chance de ter algo genuíno e puro em sua vida. Ela se viu transformada pela experiência de cuidar de uma nova vida. Uma vida que ela queria oferecer todo o amor e proteção do mundo. Não mais uma mulher fria, mas uma mulher capaz de se entregar ao amor em sua forma mais pura. A mudança não aconteceu de uma só vez. Não foi um simples virar de chave. Mas, com o tempo, as cicatrizes deixadas pelos anos de dor e manipulação começaram a cicatrizar, e Carla encontrou uma nova força dentro de si mesma. Ela não precisaria mais esconder seus sentimentos ou se proteger atrás de uma fachada de mulher de negócios imbatível. Ela havia encontrado algo mais precioso: um lar, uma família e, mais importante, uma nova identidade. Diego, por sua parte,
também se transformou. Ele sabia que sua vida estava longe da perfeição, mas tinha encontrado algo que nunca imaginou ser possível: a chance de construir um futuro real, ao lado de alguém que o compreendia. Ele não estava mais preso ao passado de dor e solidão. Ele era um homem diferente agora, mais confiante, mais disposto a abraçar o que o futuro reservava, sem as sombras do passado assombrando suas escolhas. O Café Brasileiro, aquele lugar onde tudo havia começado, tornou-se um símbolo de transformação. Foi ali que Carla e Diego se encontraram pela primeira vez, no meio de uma mentira, na mesma noite que o mundo de ambos virou de cabeça para baixo. Mas agora, aquele mesmo café representava algo mais: a primeira página de uma nova história, escrita com amor, dor e uma boa dose de coragem. A verdade, que havia começado como uma mentira desesperada, agora era a base sobre a qual eles estavam construindo uma nova vida. Com o tempo, o escândalo envolvendo Rodrigo Costa se dissipou, tornando-se parte do passado. Carla e Diego conseguiram seguir em frente, não mais como fugitivos de uma vida que os destruiu, mas como protagonistas de uma história de redenção. Eles criaram um lar para sua família, um espaço onde o amor e a confiança se tornaram pilares fundamentais. E à medida que o tempo passou, a dor de um passado difícil se transformou em um aprendizado poderoso, que os fortaleceu e os preparou para o que estava por vir. A história de Diego e Carla, que começou como um jogo de mentiras, agora se tornava um exemplo de superação. Eles aprenderam que, em meio ao caos, sempre é possível encontrar um caminho de volta para a verdade e que, mesmo nas situações mais complicadas, a redenção pode ser alcançada. Eles eram a prova de que, mesmo depois das maiores tempestades, era possível encontrar a paz e a felicidade se tivessem coragem para mudar e seguir em frente. E assim o Café Brasileiro, o palco do primeiro beijo, se tornou um símbolo do começo de uma vida nova, onde, no final das contas, o que realmente importava era o amor genuíno, a confiança e a coragem de recomeçar. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.